Aí, pessoal que está nos escutando no Doc9 Summit, tanto no presencial quanto no online, eu queria agora, no Doc9 Talks, iniciar um painel muito legal, que com certeza vai agregar bastante para o nosso evento e para cada pessoa que está nos assistindo agora. Bom, os RPs, softwares, BIs jurídicos tão comuns no dia a dia da gestão de grandes departamentos jurídicos, de escritórios de advocacia, além de gerirem, né, o seu dia a dia e transformarem os processos de gestão em processos mais fáceis e otimizados, começam a servir também de coletador de dados através de processos administrativos, processos judiciais, para que grandes empresas consigam, a partir dessas ferramentas, entender quais são os maiores pontos de fricção dentro das suas operações. E conversando muito com o que nós estamos falando hoje no nosso evento, a partir dessas ferramentas, como que empresas grandes conseguem ter uma visão mais geral no relacionamento com os seus stakeholders, leiam aí os seus clientes, fornecedores, colaboradores, como entender quais são aqueles pontos de melhorias que muitas vezes estão gerando esses processos administrativos e judiciais e fazer com que, a partir dessas ferramentas, as áreas jurídicas sejam mais ativas, mais propositivas, para tornar a relação entre pessoas menos conflituosa, uma relação mais leve e, com isso, evitar a judicialização ou mesmo uma reclamação administrativa de possíveis conflitos, né? E para falar sobre um case que eu admiro demais, de uma empresa que conseguiu reduzir drasticamente a sua carteira de processos trabalhistas, eu gostaria de chamar aqui hoje a Mariana, que é gerente trabalhista do Mercado Livre, que vai contar um pouco como que essa empresa que tem dezenas de milhares de colaboradores no Brasil consegue ter uma carteira tão enxuta de processos trabalhistas. Então, Mariana, seja muito bem-vinda. É um prazer te ter aqui com a gente, é um prazer ter o Mercado Livre, que inclusive faz parte de grandes palestras e principalmente dos discursos que eu faço, vocês são utilizados como referência em função dos cases, desse case de sucesso que tu vem hoje aqui contar um pouquinho para nós. Então, seja muito bem-vindo ao nosso evento, né, e que você consiga passar um pouquinho de como vocês fizeram para melhorar a relação, principalmente aí que nós vamos falar de trabalhistas, dos colaboradores, e diminuir a carteira de processo de vocês, otimizar, né, também recursos e reduzir também custo, melhorar a relação com o colaborador. Os colaboradores são coisas importantíssimas que a gente quer ouvir de você hoje aí. Então, seja muito bem-vindo. Oi, Klaus, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando com todo mundo que está acompanhando o Doc9 Summit. É muito legal a gente trocar ideias, né, sobre como fazemos a gestão dos nossos processos, das nossas carteiras, dos nossos assuntos, e usando a tecnologia para isso, né? Então, primeiro, além de agradecer, eu vou me apresentar um pouquinho, né? Meu nome é Mariana Del Mônaco, eu trabalho no Mercado Livre há quase um ano, vai fazer um ano no próximo mês, e a gente tem o desafio no Mercado Livre de acompanhar aí todo o nosso crescimento, mas gerando o mínimo impacto possível em reclamações trabalhistas, né, em processos trabalhistas de uma forma geral. Só para também vocês saberem um pouco de mim, eu já sou advogada há quase 15 anos e estou concluindo um doutorado em Direito do Trabalho, então Direito do Trabalho sempre foi meu foco,
mas foi a partir do momento em que eu tive contato com o direito aplicado pelas empresas, né, quando eu passei a fazer gestão em empresas, que eu comecei a colocar mais tecnologia e falar mais sobre tecnologia e pensar mais sobre tecnologia aplicável ao direito, tá? Então, aí já falando um pouco sobre o nosso projeto, sobre como lidamos aqui no Mercado Livre com a tecnologia, eu queria falar antes um pouco sobre o que é o Mercado Livre, né? O Mercado Livre, como vocês sabem, é uma empresa de tecnologia e é atualmente a líder de e-commerce e fintech na América Latina. Hoje, a gente opera em 18 países, representamos aí 43 mil empregados em toda a América Latina, em 23 anos de história, né? O Mercado Livre, o nosso ecossistema Mercado Livre, ele é dividido tradicionalmente em dois mundos, o mundo amarelo e o mundo azul. O mundo amarelo ligado ao comércio eletrônico, à plataforma de vendas, né, do marketplace do Mercado Livre, e aí é composto, então, também, além do Mercado Livre, pela Mercado Vis, Mercado Ads, Mercado Envios e Mercado Shops, e o nosso mundo azul, que é todo o nosso universo de mercado pago, que é a conta digital, pagamentos, investimentos, crédito, seguros e benefícios. E aí, já falando um pouco, então, sobre qual é o nosso desafio aqui, né? Se a gente tem 43 mil empregados em toda a América Latina e apenas no Brasil, considerando apenas o universo Brasil, a gente é mais de 18 mil empregados distribuídos em mais de 120 operações espalhadas por todo o Brasil, o nosso desafio aí, então, é manter essa taxa de número muito baixo de processo, porque atualmente a gente tem apenas 233 reclamações trabalhistas ativas em todo o Mercado Livre, com uma taxa de êxito superior a 85% atualmente. Então, é aí que entra a tecnologia, né? Como que a gente faz para manter, então, 218 mil empregados ativos com uma taxa tão baixa de litigiosidade, né? E aí o nosso desafio vem exatamente aí. Como que a gente começa, então, a usar a inteligência e usar ferramentas de inteligência no Mercado Livre? A primeira coisa que a gente fez aí foi buscar o ranking dos assuntos mais recorrentes na Justiça do Trabalho no ano de 2022. Então, isso aí, a nossa fonte aí são os tribunais, né, trabalhistas. Especificamente, esses números são do TST. Então, a gente buscou quais são os assuntos mais discutidos em reclamação trabalhista no Brasil. Criamos esse ranking, né? Colocamos tudo isso em números, criamos esse ranking, e aí a gente passou a analisar. Olha, pelo que a gente consegue ver aqui desses assuntos, 50% das ações trabalhistas, elas conseguem ser relacionadas, a gente consegue correlacionar com assuntos ligados ao processo de desligamento das pessoas. Porque o primeiro assunto mais discutido na Justiça do Trabalho é a multa de FGTS. O segundo é a multa do 477. O quarto é aviso prévio. E assim a gente foi somando cada um desses assuntos correlacionados. Aí a gente viu, 50% das ações trabalhistas são relacionadas ao desligamento de pessoas. Analisando um pouco mais a fundo, a gente percebeu que as outras 25% das ações são relacionadas a controle de jornada. Por quê? Porque o primeiro grande assunto lá, o terceiro, né, do nosso ranking, o primeiro das relacionadas à jornada de trabalho, a gente tem as horas extras, em sexto a gente tem o adicional de horas extras, depois a gente tem intervalo, reflexos das horas extras e o intervalo intra-jornada. Então, quando a gente analisa esses assuntos relacionados à jornada de trabalho, a gente percebe que eles ocupam 25%
de todos os processos da Justiça do Trabalho. O que leva a gente aí, passar aqui o slide, e aí os outros 5% de discussões na Justiça do Trabalho, elas são relacionadas aos adicionais de saúde e segurança do trabalho. Então, isso leva a gente aí ao entendimento de que 80% de todas as ações trabalhistas do Brasil são relacionadas a 3 causas. E aí a gente já começa a usar o nosso método de gestão nesse momento, quando a gente começa a pensar, utilizando aí um sistema de 80-20, a gente ataca 20% de causas e elimina 80% de consequências, né? Pensando nisso, a gente criou, então, o nosso sistema de gestão focado nessas principais causas. Quando a gente pensa, então, nesse nosso sistema de gestão, o que é importante também trazer aqui, que foi uma mudança de pensamento, né, que fizemos na nossa gestão, desde antes da minha entrada, desde ali 2020, 2021, a gente muda o nosso pensamento com relação ao jurídico, né, qual é o papel do jurídico interno dentro de uma organização, e a gente, ao invés de colocar o jurídico como a última etapa de todo o processo de mudança que acontece dentro de uma empresa, a gente buscou colocar o jurídico junto com todas as outras áreas num trabalho em conjunto, num processo conjunto. Ao sairmos, né, dessa nossa posição reativa, a gente consegue também participar dos processos decisórios, a gente consegue trazer insights, a gente consegue trazer informações que vão alimentar a área de people, a área de safety, a área de compliance e a própria operação a adotar as melhores práticas em termos trabalhistas. Além disso, a gente usa como método de gestão a padronização, o monitoramento, a correção e a melhoria contínua, né? Em um slide um pouco mais analítico, numa imagem um pouco mais analítica, o nosso método de gestão é esse do gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia, que foi idealizado pelo Vicente Falcone e que é o que a gente usa aqui no nosso dia a dia, tá? O que a gente faz, então, a partir disso, né? E aí é que eu acho que as nossas ferramentas jurídicas, elas ficam muito próximas aqui da gente e que fazem um trabalho muito importante, que exercem um papel muito importante para a gente, né? Quando a gente vai, num primeiro momento aí, eliminar as anomalias, então tá aqui, ó, a nossa telinha aí de como que a gente faz a nossa organização. Tudo isso é feito por meio de ferramentas, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é a gente descrever o nosso negócio, descrever cada etapa ou cada processo do nosso negócio. A partir daí, a gente cria metas, então a gente define metas que devem ser prioritárias e que devem ser buscadas ao longo do ano. E através dessas metas que são estipuladas, a gente define quais são os itens de controle prioritário. Essa definição de itens de controle prioritário, inclusive, elas são definidas com a ajuda de ferramentas de gestão. A gente aqui no Mercado Livre, a gente criou um dashboard que é alimentado com os resultados dos nossos processos trabalhistas, né? Então, a gente tem todos os nossos processos trabalhistas alimentando um dash que traz aí para a gente quantos processos ativos a gente tem, quantos processos encerrados a gente tem, aonde a gente perdeu, aonde a gente ganhou, quais pedidos foram decididos a favor da empresa, quais pedidos não foram decididos a favor da empresa, motivo. Então, a gente tem um campo também que identifica o motivo do pedido e motivo da perda em si. Então, todas essas informações trazem para a gente aí
uma massa de dados que a gente consegue transformar nesses itens de controle, tá? E depois, então, da gente fazer essa organização do gerenciamento, a gente passa para a fase da eliminação das anomalias. Aí, mais uma vez, vocês vendo pequenas imagens do nosso dash, né? Então, a gente, num primeiro momento, faz aí a avaliação de todo o nosso passivo, identifica quais são as principais causas de reclamações trabalhistas. Também, por meio de dashboards, a gente começa a avaliar como está o intervalo entre a jornada dos nossos empregados, como está o banco de horas dos nossos empregados e como está o DSR dos nossos empregados. E aí, voltando para o início da minha fala, a gente viu lá que 25% das reclamações trabalhistas têm como origem horas extras, jornada de trabalho. Então, pensando nisso, a gente, então, de novo, organiza, cria uma meta relacionada à jornada de trabalho, relacionada à não extrapolação de jornada de trabalho, cria itens de controle relacionados à jornada de trabalho, e a partir daí a gente começa a fazer esse monitoramento de como está a jornada de trabalho dos nossos empregados, para que seja possível fazer essa eliminação de anomalias, tá? Aí, a partir daí, a gente consegue também criar quais são os padrões de jornada, usando aqui o exemplo prático que a gente está avaliando nesse momento, a gente consegue avaliar quais são os padrões de jornada que funcionam melhor, se determinadas jornadas de trabalho não estão atendendo o nosso público, se está atendendo, se está faltando algum componente jurídico para ajudá-los. E aí, a partir daí, a gente faz essa padronização. Por exemplo, relacionado à jornada de trabalho, a gente identificou que em determinada localidade, a gente precisava de uma jornada específica de trabalho. Essa jornada específica não é a que a gente está acostumado, 6x1, então a gente buscou aí usar uma ferramenta, a gente acionou o time de people e buscou fazer um acordo coletivo com o sindicato em que a gente pudesse transformar a jornada que é ideal para a gente, com a escala de trabalho que é ideal para a gente, juridicamente sustentável. E aí, a partir daí, a gente, então, tem uma jornada de trabalho equilibrada, dentro daquilo que a operação precisa e que seja juridicamente sustentável. Então, somando cada passo desse nosso sistema aqui, a gente ouve o time de people, a gente aciona o time de people para auxiliar a gente também nessa negociação coletiva, a gente faz a avaliação dos dados por meio de dashboards, e no final das contas a gente consegue implementar uma jornada que seja juridicamente segura para todo mundo, do ponto de vista jurídico, mas que também atenda aí a nossa operação. E aí, quando a gente consegue eliminar as anomalias e estabelecer qual é o nosso parâmetro, né? Qual é o nosso modelo básico que a gente pretende operar, aí a gente vem para a fase de padronização. Na fase de padronização, a gente estabelece os nossos fluxos, descreve quais são os padrões, né? A gente, então, começa a poder criar políticas e criar padrões, e a gente compartilha, então, com todas as áreas envolvidas os relatórios quinzenais para a gente que vai fazendo esse acompanhamento da melhoria dos nossos indicadores, tá? E aí, por fim, a gente vai sempre pensando em melhorias contínuas, né? Por exemplo, estamos falando de jornada de trabalho até aqui, a gente vai acompanhando uma redução dos pedidos relacionados à jornada de trabalho, mas também a gente já vai pensando em outras melhorias, em outras possibilidades de melhoria
de outras áreas, de outros pontos relacionados à jornada de trabalho. Então, a gente começa a acompanhar uma calendarização de banco de horas, a gente começa a acompanhar um indicador de ausência, e aí os motivos, né, dessas ausências. Então, é um trabalho que não para nunca, é um trabalho que a gente vai estar sempre rodando, né, o que a gente chama de PDCA, que é esse padrão de eliminação de anomalia, de estabelecimento de padrões e melhoria contínua. Então, a cada passo que a gente dá, a gente volta a usar essa ferramenta do PDCA e volta a analisar aquilo que a gente pode melhorar. E aí a gente vai conseguindo manter esse índice de litigiosidade mais baixo do que é o padrão brasileiro, né? Do que é o que a gente costuma acompanhar aí no Brasil. Era isso que eu queria conversar com vocês, que eu queria dividir com vocês a nossa experiência desse uso prático de uma ferramenta de tecnologia no nosso dia a dia. Muito obrigada aí pela atenção, muito obrigada pela oportunidade. Bom, pessoal, então a gente acabou de ouvir a Mariana, como eu disse, com esse case incrível que eu tenho como referência. Até antes já falei também que sempre ressalto o que eles vêm fazendo, e é sempre bom ouvir essas boas práticas para que cada um de nós consiga refletir e, de certa forma, tentar aplicar aqueles benchmarkings, aquelas práticas que são exitosas também nas nossas empresas, no nosso dia a dia, independentemente de nós sermos, como nós estamos falando ao longo do evento, setores jurídicos ou mesmo a partir de análise de rotina jurídica, se a gente conseguir melhorar as áreas onde nós estamos inseridos dentro da nossa organização. Então, Mariana, muito legal ouvir todo o teu relato, como que vocês construíram esse case de sucesso, e a gente espera que no próximo Doc9 Summit vocês estejam aqui de novo representando e contando a continuação desse case, dessas práticas que vocês vêm implementando aí dentro do Mercado Livre. Muito obrigado pela tua participação.